O Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Apesar de não ser um culto dentro do templo, mas a Bíblia fala que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Aleluia! E eu gostaria de te convidar a não andar agora, evitar sair do seu lugar, porque gostaria de te convidar para prestar atenção numa história linda que vai ser contada aqui nessa noite. Uma história de um jovem como eu, como vocês, como cada um que está aqui nessa noite, mas um jovem cheio da presença de Deus, assim como nós que estamos aqui. Gostaria de agradecer ao pastor Daniel pelo convite e dizer que me sinto muito honrado em poder estar aqui, porque eu tenho essa igreja no meu coração já há muitos anos. Não pertenço a essa igreja, mas a minha família toda faz parte dessa igreja aqui, desde a minha bisavó, a minha avó que está ali com meu avô, minha mãe foi daqui também, nós fomos para Valença, e sempre que eu posso eu estou aqui juntamente com os irmãos. Amém. Quem tem a sua Bíblia, gostaria que abrisse no livro de Gênesis, capítulo 41, apenas o versículo 38. Você que não trouxe a Bíblia, preste atenção nesse versículo. Evite conversar agora, evite falar com quem está do seu lado, porque essa história vai falar com você. O Senhor está aqui nesse lugar, o Senhor está aqui. Aleluia. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Vou dar um tempo para os irmãos acharem, porque Gênesis é difícil de achar. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Vou estar lendo mais uma vez. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em que haja o Espírito de Deus? Amém. Você pode, quem está com a Bíblia aberta, pode fechar e prestar atenção aqui, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Gênesis relata uma história de um jovem de apenas 17 anos, quando o seu pai dá uma túnica a esse jovem. Quem é esse rapaz? O nome desse jovem é José. Muitos aqui eu creio que conhecem a história de José. Você que conhece, você vai aprender um pouco mais. Você que conhece, eu gostaria que você fique ligado, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. A Bíblia fala que um certo dia Jacó dá uma túnica para José. Jacó, a Bíblia diz que ele é pai de José, e ele dá uma túnica para José porque amava José. E a Bíblia fala que de todos os filhos, Jacó preferia José do que os outros. Eu particularmente acho uma coisa errada em Jacó, como o pai preferir mais um filho do que o outro, mas a Bíblia diz que Jacó preferia. E ele dá uma túnica para José. Para quem não sabe, túnica é como se fosse um vestido, talvez vamos colocar no dia de hoje um sobretudo, alguma coisa assim. E uma coisa linda que Jacó fez e deu a José. A Bíblia diz que quando José recebe essa túnica, os irmãos de José se invejam e olham para ele assim, ele feliz com aquele presente de seu pai. Os irmãos dele começam a invejar José, porque José era um jovem diferenciado até na sua casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você aonde passa, Deus está com você, e Ele sabe que você não é qualquer pessoa. Ele sabe que o Senhor está na sua vida. Aleluia. E José, ele recebeu aquele presente, ficou muito, muito feliz, e os irmãos de José começaram a ter inveja dele. E um certo dia, a Bíblia fala que quando estavam todos reunidos, José vira para eles e fala assim: olha, eu quero contar um sonho que eu tive para vocês. Um jovem sonhador, que tinha planos, que tinha projetos. Um jovem como eu, como você, que nós, nos nossos dias, pensamos em ter o nosso emprego, em
passar numa faculdade, ter a nossa família. E José não era diferente, ele tinha os projetos dele, tinha os sonhos dele. E a Bíblia diz que José, ele sonha 2 sonhos, mas com o mesmo significado. E um dia ele para poder falar o sonho para aquela família. E eu vou encurtar um pouco aqui, eu vou contar apenas um. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês escutem o que eu sonhei. Eu sonhei com o sol, a lua e 11 estrelas que eles se inclinavam diante de mim, se prostravam diante de mim. Naquele momento o pai de José vira para ele e fala assim: José, eu não gosto desse sonho. Você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Naquele momento o semblante de José, ele se entristece e os irmãos começam a zoar, vamos dizer nos dias de hoje, zoar de José, zombar de José. E naquela hora José se entristece muito, e quando o tempo passou, a Bíblia diz que Jacó vira para José e fala assim: José, vai perto de Siquém, porque os seus irmãos estão apacentando o rebanho ali. E você vai até eles e vê como eles estão e me traz a resposta. José, na sua obediência, falou: tá bom, pai, eu vou lá. Foi até os irmãos dele, mas quando chegou perto de Siquém, onde eles deveriam estar, os irmãos dele não estavam ali. E passou um certo homem e disse assim: José, meu filho, o que você está fazendo perdido por aqui? Ele disse: eu estou procurando meus irmãos. E aquele homem falou assim: olha, eles foram para lá para baixo, eles não estão por aqui. Talvez eu ou você poderíamos, até se tivéssemos nessa situação, poderíamos falar: olha, eu vim aqui, eles não estão, eu vou lá, vou voltar para casa, vou falar que não achei eles. Mas a ordem de Jacó para José foi o seguinte: você vai até os seus irmãos, vê como eles estão e me traz a resposta. Ou seja, José, ele não parou aí, ele obedeceu a ordem que o seu pai tinha dado a ele. Aleluia. Ou seja, se você está obedecendo a ordem do seu Deus, se você está obedecendo aquele que está sobre você, a ordem do seu pastor, ou até mesmo da sua família, meu irmão, a recompensa vem do Deus que te criou e que cuida de você. Aleluia! Você não precisa se preocupar com o que há de vir na sua vida. Muitas das vezes o pastor vira pra gente e fala assim: olha, o seu cargo vai ser esse. Muitas das vezes nós fazemos aquilo com desgosto, ou às vezes nem pegamos para fazer. Você vai ser um ministro de louvor, você vai tocar bateria, você vai tocar uma guitarra, um contrabaixo. Fazemos aquilo de qualquer maneira. Talvez por ser legal nós viemos aqui e tocamos, mas a unção de Deus nós não queremos buscar. A autoridade do Senhor para que nós possamos tocar e vidas serem libertas, vidas serem curadas, nós não queremos. E o Deus que está aqui hoje, Ele quer dar isso para você. Eu não sei o que Ele quer fazer na sua vida, qual o dom que Ele te deu, mas eu quero te dizer uma coisa: se você tem um dom de Deus para fazer, o que for, meu irmão, faça melhor e faça para a honra e glória do nome do Senhor. José obedeceu aquilo que o seu pai tinha mandado ele fazer. Talvez até mesmo lavar um banheiro da igreja. Mas, meu irmão, faça com prazer, sabendo que a recompensa vem daquele que cuida de você, aquele que está com as suas mãos estendidas, para que quando você precisa, quando está tudo perdido na sua vida, é Ele que te levanta. Aleluia! José obedeceu e foi até os seus irmãos. José não parou no meio do caminho. Ele foi até seus irmãos e de repente ele viu os irmãos dele assentados. E naquele momento, quando José começa a se aproximar, os irmãos de José já começam a falar: ali vem um sonhador. Ali vem aquele que sonha com qualquer coisa, que pensa que vai ser isso, que vai ser aquilo. E começam a planejar matar José. Naquele momento, Rubem, que é o irmão mais velho de José, diz assim: não, nós não vamos matar. Não vamos matar José. José é nosso sangue, é nosso irmão, não podemos matar José. Rubem, a Bíblia fala que era o primogênito, ou seja, o irmão mais velho. E como irmão mais velho, ele tinha uma certa liderança no meio dos seus irmãos. Mas só que a Bíblia diz que José, que Rubem, ele não deixou, ele permitiu com que os irmãos dele jogassem ele num poço. Não matou, mas jogou ele dentro do poço. O poço estava vazio, mas era fundo, e jogou ele ali. Ou seja, eu entendo, meu irmão, que José, como um líder, ele tinha autoridade para dizer assim: ó, vocês não vão encostar a mão em José. Rubem, como um líder, vocês não vão encostar a mão em José. José é nosso irmão, ele pode sonhar, ele pode ser o que for, mas não vamos encostar a mão dele. Mas a Bíblia fala que Rubem, como líder, ele tinha um coração mole. Ou seja, um líder, meu irmão, ele não pode ceder fácil. Porque Rubem, ele tinha um pensamento. Quando estava sozinho, tinha um pensamento. Depois, quando juntava o grupo, ele tinha um pensamento completamente diferente. Ele deixava ceder pela opinião pública.
E naquele momento ele fala assim, olha, vamos jogar José aí e vamos ver o que nós vamos fazer com ele depois. E quando José foi jogado naquele poço, a Bíblia fala que eles se assentaram para comer.